Era meado do século XIX, quando a Transilvânia ainda guardava o peso das lendas em cada pedra do caminho. As noites eram longas, frias e perigosamente silenciosas. As estradas eram de terra, percorridas por carroças rangentes, e à noite a escuridão se fechava como um manto pesado, iluminada apenas por lamparinas fracas, e a lua mal se erguia no céu, escondida por nuvens pesadas. O vento uivava entre as árvores retorcidas, e cada sombra parecia se mover por vontade própria. A escuridão não guardava apenas o frio, mas algo muito pior. E naquela noite, o verdadeiro terror despertava. Na aldeia de Viscri, o frio não era o pior inimigo, era o silêncio. Quando o vento cessava, todos sabiam que algo caminhava entre as casas. Os mais velhos murmuravam sobre os estrigói, mortos inquietos que sugavam a vida dos vivos. Numa noite de novembro, Ion, cocheiro da aldeia, conduzia sua carroça carregada de lenha pela estrada estreita que cortava os bosques. O som das rodas contra a lama era o único ruído, até que, de repente, os cavalos pararam, relinchando em pânico. Ion ergueu o lampião e viu entre as árvores duas figuras imóveis. Eram altos, magros, vestidos de negro. Seus rostos pálidos brilhavam como ossos à luz fraca. Os olhos ardiam em vermelho profundo, e quando sorriram, dentes longos e metálicos refletiram o fogo do lampião. Ion tentou chicotear os cavalos, mas a carroça não se moveu. As rodas pareciam afundar sozinhas na lama, como se mãos invisíveis as segurassem. Um dos estrigóis aproximou-se, arrastando o manto pelo chão encharcado. "A noite não pertence aos homens", sussurrou numa voz áspera, como ferro arranhando pedra. O lampião tremia em sua mão, a chama dançava nervosa, até que o vento gélido a apagou. No instante seguinte, só houve silêncio. Os cavalos caíram exaustos e seus corpos murcharam diante dos olhos do cocheiro, drenados como se nunca tivessem respirado. Ion correu, tropeçando na lama, mas a escuridão parecia estender-se infinitamente. Passos arrastados o perseguiam, e o som seco da respiração das criaturas ecoava entre as árvores. Ele sentiu uma mão gélida agarrar-lhe o ombro. Ion soltou um grito, mas foi engolido pelo frio. Sentiu apenas a sensação do sangue deixando-lhe o corpo. Na manhã seguinte, aldeões encontraram a carroça abandonada. Os cavalos estavam mortos, sem uma gota de sangue. Na madeira da carroça, marcas de mordidas profundas, como se dentes de ferro a houvessem corroído. Desde então, os aldeões de Viscri evitam a estrada ao cair da noite. E até hoje contam que quando o vento para e o frio aumenta de repente, é porque os dentes de ferro, os estrigóis ancestrais, saíram do castelo em ruínas para se alimentar. Desde o desaparecimento de Ion, a aldeia de Viscri já não conhecia noites tranquilas. Assim que o sol se punha, portas eram trancadas, lamparinas apagadas, e ninguém ousava atravessar as ruas de pedra. Até o sino da igreja permanecia mudo, como se o som pudesse atrair o que rondava pelos bosques. Em uma pequena aldeia próximo a Viscri, um aldeão chamado Istvan ainda trabalhava no curral, cuidando do gado. Tão absorto estava em suas tarefas que não percebeu o sol mergulhar atrás das montanhas. Somente quando ergueu os olhos, notou que a claridade havia sumido e uma penumbra pesada se espalhava pelo campo. Apressado, tomou a estrada de terra que cortava a floresta em direção à aldeia. Mas quanto mais avançava, mais o frio crescia. Era um frio estranho, que não vinha apenas do ar.
parecia penetrar nos ossos, fazendo o próprio esqueleto estremecer. Foi então que avistou, entre a névoa que se adensava, um rosto conhecido. Ion, o jovem que havia desaparecido semanas atrás, sem deixar rastro. Ion, chamou esperançoso. O semblante de seu amigo estava pálido, quase cadavérico. Ion não respondeu. Apenas fitou-o com olhos vazios antes de se perder na neblina. O camponês correu atrás. A cada passo, a floresta se fechava mais e a névoa tornava impossível enxergar além de poucos palmos. "Ion, espere! Sou eu!" gritou, a voz embargada. Encontrou a silhueta imóvel de costas. Ion murmurava: "Estou com fome." Num salto bestial, lançou-se contra ele. Antes que o golpe o alcançasse, um som metálico cortou a noite, o sibilar de uma lâmina. Num instante, a cabeça de Ion rolava pelo chão, enquanto o corpo desabava, engolido pela neblina. O camponês, ajoelhado e em choque, ergueu os olhos. À sua frente, na escuridão da mata, estava o forasteiro. O que é você?" gaguejou. O estranho respondeu com frieza: "Não importa agora. Temos que sair desta floresta." Após salvar o aldeão na floresta, o forasteiro seguiu com ele até uma pequena vila. Apressados, entraram em sua casa e trancaram todas as portas e janelas. Lá dentro, a esposa e a filha de Istvan os aguardavam, tensas com o atraso. Em sinal de gratidão, Istvan ofereceu alimento e estadia ao forasteiro, que, exausto de tantas horas caminhando, aceitou. Enquanto ceavam em silêncio, Istvan quebrou o gelo. "Para onde seguia sozinho, atravessando aquelas matas, forasteiro?" O homem ergueu os olhos e respondeu: "Para a vila de Viskri." Um calafrio percorreu o corpo de Istvan. Ele baixou a voz, temeroso de ser ouvido até pelas paredes. "Não vá para lá. Coisas terríveis acontecem naquela vila durante a noite, e durante o dia ninguém fala sobre elas. Fazem vista grossa a cada desaparecimento." A voz embargou. "O último foi meu amigo Ion. Morava por aquelas bandas e não foi mais visto até ontem à noite. Há um perigo em Viskri que nem ousamos compreender." O forasteiro permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilharam com a chama fria da certeza. Era exatamente para aquele perigo que ele estava indo. O céu ainda carregava o peso da noite quando o forasteiro ajeitou o manto sobre os ombros e seguiu pela vereda de terra batida. O vento cortava gelado, trazendo o cheiro úmido das árvores que se debruçavam sobre a trilha, como se quisessem engolir qualquer viajante desavisado. Istvan o guiava, caminhava à frente, seu olhar raramente se desviava da estrada e, quando o fazia, sempre se voltava para a escuridão entre as árvores, como quem teme que algo espreite dali. "Pela floresta, chegaremos em um dia de caminhada", disse ele sem virar o rosto. "Pela estrada levaria um dia e meio." O forasteiro ergueu as sobrancelhas, estudando o guia com cautela. "Então por que não seguimos pela floresta?" Istvan silenciou por alguns instantes, como se medisse as palavras. "Nem todos ousam, por causa dos perigos que rondam por lá." A floresta parecia respirar em volta deles. O farfalhar das folhas não soava apenas ao vento, mas como sussurros, vozes distantes que se misturavam ao ranger dos galhos. O forasteiro, por mais que tentasse manter a compostura, sentia a nuca arrepiar. Mesmo assim, os dois seguiram para o caminho mais curto. Ao cair da tarde, quando o sol tingia de vermelho o horizonte, os dois emergiram da mata. Do alto de uma colina, avistaram ao longe colunas finas de fumaça subindo das chaminés. O sol,
Já se escondia atrás das montanhas e as últimas luzes pareciam hesitar em tocar aquela terra. Viscri, anunciou Istvan com um tom grave. Chegamos. O forasteiro contemplou a aldeia, um amontoado de casas de pedra e madeira cercado por campos escuros. Havia algo inquietante naquele lugar. As sombras se arrastavam rápido demais, e o silêncio que caía sobre as casas não parecia natural. Um presságio se instalou em seu peito. Aquela aldeia guardava segredos que talvez ele preferisse nunca descobrir. Continua.